Bom dia a todas, bom dia a todos. Eu fiquei observando, desde o primeiro contato que eu recebi por e-mail da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, por parte da professora Fernanda Patrícia, esse cuidado e essa gentileza. Hoje eu não ia começar essa palestra assim, mas eu fiquei tão tocada por tudo que eu vivi desde o primeiro momento, e pelo que eu estou vendo aqui, pelo que eu ouvi das apresentações do secretário executivo Isaías e dos subsecretários, essa música, esse ambiente criado para vocês, e a gente vê que existe algo chamado coerência. Porque uma coisa é a gente conhecer o discurso, uma coisa é a gente conhecer o que deve ser feito, o que esperam de nós. Outra coisa é isso vir do coração, isso ser transmitido a cada momento que a gente está vivendo. Então, quando a gente fala em termos de qualidade de vida, a gente fala de coerência. A gente fala de estarmos presentes em nós. Porque quando a gente está presente na gente mesmo, a gente tem essa coerência, a gente tem essa qualidade na relação com o outro também. E isso promove paz, que é tudo que nós estamos mais precisando. Então, eu agradeço aqui à Secretaria de Educação pelo convite, na pessoa da secretária Elvia Paranaguá, que não pôde estar presente, e a toda a equipe que tem me tratado com tanto carinho. Eu estou muito feliz de estar aqui, principalmente porque eu estou podendo fazer uma palestra na minha cidade. Eu sou de Brasília, eu também estudei algum tempo em escola pública e tenho doces lembranças desse tempo. Então, eu também quero agradecer a cada professor que está aqui, porque são os professores que constroem a nossa sociedade desde a base, desde a raiz. E quando a gente vê aqui uma solenidade que homenageia os antigos, os que se aposentaram, e que olha para esse passado com reverência, a gente está muito mais cheio e muito mais inteiro para olhar para o futuro, né? Bom, o meu tema de hoje para vocês é como desenvolver a resiliência em situações de estresse. E situações de estresse estão conosco o tempo todo. A gente está sempre exposto a isso. Ou a gente está acompanhando pessoas, a gente está ao lado de pessoas que estão passando por esse tipo de situação. Nós estamos vivendo um momento bastante incomum, né? Principalmente de 2019 para cá, quando começaram a aparecer os primeiros casos da Covid, o efeito que essa pandemia teve sobre nós, sobre o nosso emocional, sobre as nossas famílias, o luto, os medos e as ansiedades que sentimos nesse período. Então, se estresse já é algo comum ao ser humano, nesses últimos tempos isso se elevou sobremaneira, nos causando bastante pressão. E no nosso dia a dia, na nossa profissão, cada um de nós vive isso de formas desafiadoras. E na sala de aula, muitas vezes isso se mostra ainda mais intenso, depois de um tempo de desconexão das crianças e dos adolescentes com o colégio, com os professores, com o estudar presencial. Tudo isso tem nos desafiado o tempo todo. Então, eu estou aqui trazendo para vocês, como profissional que sou, pesquisadora do comportamento humano, sempre a começar em mim, que sou mulher, sou esposa, sou mãe, enfim, tudo que eu preciso lidar no meu dia a dia, e ao me observar, eu venho escrevendo alguns livros sobre isso e trazendo algumas dicas bem interessantes que eu espero que vocês possam sair daqui enriquecidos com essa contribuição. Eu vou fazer uma breve apresentação com imagens, a gente vai conversando, vamos experimentar algumas dessas posturas que eu vou trazer para vocês, e depois eu vou abrir, né, esse espaço para perguntas, para que a gente possa trocar um pouquinho, tá bom? Então, vou pedir para o Alexandre e para a Flávia que coloquem o primeiro slide, por favor. Bom, quando a gente fala sobre desenvolver a resiliência em situações de estresse, o que atua nesses momentos de estresse? Na hora que a gente está no meio
daquele momento que o coração acelera, a boca fica seca, tem algo acontecendo ali no meu trabalho, tem algo acontecendo ao meu redor. O que eu faço quando isso acontece? E normalmente é um momento de um átimo de instante, é um gatilho, né? Ali naquele momento a gente reage de forma defensiva, acionamos as nossas defesas, acionamos os nossos conhecimentos também. A gente sempre quer ser aceito, a gente sempre quer pertencer. E todo momento de estresse nos faz ter aquela tensão. Será que eu vou conseguir passar por isso? Será que vão continuar me aceitando da forma como eu reagi agora? Então é como se toda a nossa sobrevivência dependesse desse momento. Eu trouxe essa imagem do leite entornando, porque o que acontece algumas vezes no momento de estresse? Se a gente não tem esse estado de presença e a gente não olha para esse átimo de instante, eu vou falar com vocês sobre esse átimo de instante. Como que a gente amplia a nossa capacidade de reação nesse momento? Eu estou ali, vem uma situação de estresse, e o que eu faço para o leite não entornar, não ferver e não sair sujando tudo ao meu redor, tá? Então, essa é a imagem que a gente vai trazer algumas vezes hoje durante a apresentação. E para começar, eu vou pedir para vocês assistirem um vídeo e eu quero que vocês se observem. O primeiro vídeo, viu, Alexandre? Coloca para a gente o primeiro vídeo, por favor. Esse é um vídeo que eu quero que vocês não busquem trazer uma resposta certa, apenas observem como que vocês se sentem assistindo, tá bom? Vamos lá. Bom, gente, quando a gente assiste esse vídeo, a gente e o celular ali assistindo, esse está nas minhas redes sociais, no meu Instagram, ele está bem recente, dá uma certa agonia, porque a gente escuta o suco batendo na mesa, na cadeira, no chão. E eu fico impressionada de ver quem está filmando, provavelmente a mãe, e ela impávida, tranquila, chegando até o fim, sem nenhuma crítica, sem nenhuma culpa. A menina está ali, ela não está ligando para aquele suco que está caindo ali em volta. Ela não está preocupada se ele está batendo no chão e fazendo aquele tchá. Ela está simplesmente aprendendo, que é o que vocês fazem, é o que vocês ensinam. Então, existe nela aquela pureza, aquela abertura para o aprendizado, que muitos de nós, quando a gente imagina entornando algo assim, né, a gente pensa, meu Deus, ela nem olhou em volta, ela continuou empenhada ali naquela função, certo? Eu quero que vocês prestem atenção nisso, porque algumas vezes a gente assiste isso, e a minha pergunta foi, você persistiria até o fim no seu aprendizado, também sem essa culpa, simplesmente focado em aprender? E ela, no final, chegou, encheu o copo, bebeu, bateu palminha para ela mesma e fez um bem gostoso. Então, é algo que a gente, quando não tem isso tão reprimido, quando a gente não tem isso, digamos assim, incutindo culpas, e esses processos todos que são naturais da vida em sociedade, da nossa formação, a gente vai perdendo com o tempo. Mas eu estou hoje aqui para dizer para vocês que a gente pode recuperar isso do lugar de adultos, porque ela é uma criança. A gente não vai poder sair entornando leite assim nas nossas ocupações, no nosso dia a dia, nas nossas profissões,
mas a gente pode resgatar um pouquinho disso. E aí, esse segundo vídeo é muito parecido com o primeiro, e eu quero que vocês notem agora. Nesse anterior, tinha uma adulta filmando que não interferiu e deixou a coisa correr. Notem agora nesse segundo vídeo, que eu vou pedir para o Alexandre colocar para a gente, por favor. Esse segundo vídeo tem um adulto aparecendo na imagem acompanhando. Assistam. Pour it in there. For some reason, I didn't think you'd pour the whole thing. That's kind of on me. All right. Gente, assim, no final, ele não aguenta, ele dá um sorriso. O sorriso dele no final me encanta, é uma fofura. Então, nós hoje, no nosso atual estado de maturidade, como adultos, a gente tende a se maltratar muito, a se culpar muito. Vocês viram a cara de derrota? Coloca de novo para mim, Alexandre, a cara de derrota que ele faz no momento em que ele entorna e ele fala uma frase. Só um pouquinho, Alexandre, segura aí. Ele fala uma frase, ele diz assim: por alguma razão eu achei que você conseguiria fazer isso. Falha minha, eu calculei mal. Ele diz isso no vídeo. Mas vejam o rosto dele, né? A tensão que se passa e a criança, né? Naquele movimento. Vamos lá. Pour it in there. For some reason, I didn't think you'd pour the whole thing. That's kind of on me. All right. Ó a derrota. Ele tira o chapéu e o menino não se faz de rogado. Vai. Ele olhando para baixo, pensando. Então, gente, esse é o nosso processo de aprendizado. E hoje, para a gente poder olhar para isso, é por isso que a gente está... Eu vou continuar seguindo, pode passar para o próximo slide. Me apresentando rapidamente para vocês. Eu tenho focado muito nesse caminho. Pode passar, próximo slide. Mais um. Mais um. Isso, só me apresentando para vocês. Eu sou brasiliense, sou jornalista, trabalhei muito tempo no Correio Brasiliense e a vida inteira gostei de ser escritora. Eu ganhei uma máquina de escrever do meu pai com 12 anos e ficava sonhando com aquilo. E continuei nessa caminhada e passei a pesquisar profundamente esses meus momentos em que eu sentia derrotada, em que eu me sentia me criticando. Eu era uma pessoa extremamente violenta comigo mesma, no meu olhar para mim. Eu vivia nessas situações de estresse, caindo junto e me identificando com a queda e ficando lá. E eu pensei, gente, mas não é possível, tem algum processo aí de aprendizado. Falta humildade para você virar um aprendiz na vida. Então, a gente vai, cresce, vira adulto, encontra as nossas profissões. Eu, no caso, encontrei um companheiro, eu estou com ele há 21 anos, comecei a me testar, a me provar ali como mulher, o que é ser mulher, o que é o homem ser um marido. Aí vem os filhos e as perguntas ficam ainda mais complexas. E eu comecei a perceber que eu queria estudar profundamente isso em mim. E dentro dessa autoobservação, eu fui percebendo que a gente tem esse espaço muito grande eu sempre falo que eu escrevo os meus livros de joelho, eu dou as minhas palestras de joelho, porque sempre a começar em mim essa mudança interna, né? Então, estou aqui também para dizer para vocês que, embora eu esteja aqui no alto para que todos possam me ver bem, eu estou fazendo essa palestra aqui, eu não estou falando daqui para cá. É de uma história que realmente se confirma e que eu sou exigida todos os dias da minha vida e eu tenho provado de maneiras muito interessantes o quanto isso pode ser útil. Pode passar, por favor. Bom, momentos de estresse. A gente pensa na onda do mar. Vocês já viram aquela área quando a gente atravessa um pouquinho,
onde elas estão quebrando, e tem essa subidinha. Na hora do estresse, na hora que o caldo está prestes a entornar, é como se a gente estivesse nessa onda do mar. E sabe quando a gente perde o pezinho do chão? Que ela dá aquela subida, a gente perde o chão. E aí, nessa hora, que foi o que a gente viu naquele vídeo, daquele rapaz com a criança, rola a nossa reação automática. Rola aquele desespero. A gente fica, meu Deus, e agora? O que está acontecendo? O que eu faço? Então, é nesse momento que vem tudo. E é nesse momento que está a nossa verdadeira chave de transformação, no momento de estresse. E, percebam, nesse momento a gente tem muitos recursos. A gente tem a respiração, a gente tem a possibilidade de, calma, vamos esperar o que vem a seguir, ou de simplesmente se a onda vai baixar e já eu vou pegar o meu pé no chão. Por favor, passa ao próximo slide. Então, para o próximo slide, por favor. Quando já entornou esse caldo, eu vejo, o passado não muda. Ele não tem como mudar. E aí, o que eu faço com esse passado? O que eu posso aproveitar dele para que eu possa, de alguma maneira, fazer algo de bom com isso? E agora eu convido cada um de vocês a parar e pensar um pouquinho, dar para vocês esse momento de estar presente, né? Estarem juntos com vocês só por essa 1 horinha que eu estou convidando. Guardarem seus celulares, estarem atentos, estarem presentes aqueles que assim quiserem. E lembrar onde eu costumo sempre cair. Escolham uma situação qualquer das suas vidas, onde direto eu vejo que o meu leite entorna. Onde meu leite ferve. Escolham um momento de estresse, onde normalmente vocês perdem o pé do chão, naquela subida da onda. Porque é aí que a gente vai trabalhar para poder desenvolver essas ferramentas, e eu vou trazer vocês comigo nessa experiência. Essas ferramentas para crescer a nossa resiliência nessas situações de estresse. Então, eu quero trazer para vocês uma próxima imagem, pode passar esse slide, respondam para si mesmos, né, essa observação. Eu vou contar para vocês o que acontece depois que o leite entorna. Por que é tão difícil a gente entrar em contato com esses instrumentos de crescimento pessoal? Por quê? Vem um negócio chamado ressaca moral. E normalmente o que a gente quer fazer com a ressaca moral quando a gente fez alguma coisa ruim? A gente quer colocar embaixo do tapete, eu não quero olhar para isso, eu não quero falar desse assunto, eu não quero nem lembrar que isso aconteceu. A verdade é, a vida vai trazer essas perguntas novamente, porque ela é a nossa grande professora. Então, quando a gente foge de um conflito, quando a gente foge dessa situação, e vejam a minha pergunta anterior, onde eu sempre caio no mesmo lugar. E quando eu falo eu sempre caio, não é o mundo lá fora que está me provocando, é o mundo que está fazendo isso acontecer. Lógico, a gente sabe que tem situações estressantes no mundo, mas onde eu me permito cair, onde eu estou caindo uma vez após a outra e não tenho mudado esse padrão. Então, em função dessa ressaca moral, a gente costuma se encastelar, a gente se fecha. A gente sai do processo que vocês conhecem tão bem de aprendizagem, essa humildade de ser um eterno aprendiz. E a gente se fecha porque a gente quer se defender, a gente quer pertencer, a gente quer ser bem visto. E aí, como é que eu vou ficar falando desses momentos de estresse? Por que eu vou olhar para isso? E aí eu vou contar para vocês por quê. Teve uma história de um jovem que procurou um sábio para perguntar para ele como que ele fazia para reagir nesse preciso momento de tensão, nesse preciso momento de estresse. E aí esse sábio respondeu: imagina que esse momento que vocês elegeram para vocês, onde vocês sempre caem, cada um de vocês não precisam falar para os seus colegas ao lado, basta vocês estarem em companhia de si mesmos e saberem disso. E esse sábio falou: imagina que esse momento de estresse, onde seu leite entorna, seja um soco, como o da imagem. Quando eu vejo,
isso é tão grande em mim, isso é tão presente, isso se repete tanto, que quando eu vejo, eu estou sempre dando esse soco. Eu nem estou vendo, olha o meu rosto, eu estou olhando ali para o subsecretário, nem estou vendo. Esse soco está acontecendo, está acontecendo. O que a gente vai chamar a atenção aí? O sábio falou. Preste atenção e comece a ver que esse soco está acontecendo. O leite vai continuar entornando muitas vezes, mas veja, observe. Então eu começo a olhar para esse soco. Eu estou vendo que a minha mão voltou, eu estou vendo que a minha mão foi, eu estou vendo que ela voltou, eu estou vendo que ela foi. Aí chega uma hora que eu começo a ver o que esse soco está causando onde ele bate. Às vezes é no casamento, às vezes é na relação com os filhos, eu estou sempre gritando em casa, ou às vezes é no trabalho, eu estou sempre arrumando confusão com alguém. O que é esse soco? Ou o momento que eu fico me maltratando. E aí eu começo a perceber, pera, eu quero mesmo dar esse soco de novo? E de tanto eu estar com meu foco nisso, observando isso, talvez eu comece a dar um soco mais devagar, eu vejo ele acontecendo e eu volto. E por fim, chega um momento em que eu vejo aquela reação de novo e eu falo, eu já estive aqui antes. Por quê? Porque o meu foco observou esse processo de aprendizagem. E aí, na hora que ele estava indo, eu falo, quer saber? Não vou dar, não. E essa pergunta que a vida estava me fazendo toda hora, trazendo mais e mais situações assim, já foi respondida. E o que acontece, graças a Deus, que a gente sabe que a vida, quando a gente responde uma pergunta, ela lança novas outras. E a gente segue sendo aprendiz até o último dia da nossa vida. Né? Passa para mim o próximo slide. Então, quando a gente vê essa imagem, tem uma cancela que baixa, que é o meu estado de atenção. Eu estou com o meu foco nisso. Eu estou com a minha atenção nisso. E eu olho e eu digo para mim mesma, opa, eu já estive aqui antes. Eu conheço isso aqui. Eu estou me acompanhando. Eu sei sobre mim. E ao invés de eu cruzar esse caminho e me expor a um acidente, e esse trem me atropelar, esse caldo entornar, essa repetição acontecer, o que eu faço, gente? Eu aguardo. Eu dou um passo para trás. É como se eu estivesse me assistindo numa tela. Eu estou me observando. Né? Eu conheço isso aqui. Eu quero continuar agindo assim, nesse momento de estresse. Tá? Passa a próxima, por favor. Vou passar a entregar para vocês agora as chaves, muitas chaves, e depois me digam quantas chaves vocês aproveitaram, que são chaves muito preciosas, tá? A primeira delas são duas chaves que eu vou trazer para vocês da consciência. Conheçam as suas iscas. O que é conhecer as iscas? Saber normalmente quem é a pessoa que tem o lugar certinho, o botão certinho para apertar em você. Saber qual é o familiar que normalmente está fazendo isso. Ai, meu Deus, eu estou indo encontrar aquela pessoa, eu já sei que bom que você já sabe. Conheçam as iscas, as velhas iscas, e criem novas formas de agir com elas. Então, quando eu conheço aquelas que estão ali me chamando, eu falo, ai, meu Deus, mas eu queria tanto dar um soco ali, né? Ou então eu olho para aquilo, ai, bem que eu devia ter dado. Tá bom, eu não vou dar, mas bem que eu devia ter dado. Então, percebam em vocês, o ímpeto de se colocarem para o trem atropelar. Porque, em geral, a gente sempre coloca esse nosso centro de poder, a gente transfere para o outro. Então, o outro faz o que ele quer com a gente. Quando a gente vê, está o trem atropelando e atropelando e atropelando. Por quê? Porque eu entreguei o meu centro de poder para essa pessoa. Uma dificuldade não nos define exatamente. O que nos define é o que a gente faz com esse desafio. O que a gente faz com essa dificuldade. E como eles estão sempre se repetindo, é melhor ainda. Vocês sabem, melhor do que ninguém aqui. Talvez mães e pais saibam melhor do que os professores ou saibam juntos. O processo de aprendizagem se dá por repetição. Repetição. Escova o dente, meu filho. Tira o prato da mesa, coloca lá na pia. Pede licença na hora de sair. Quantas vezes a gente fala isso para os nossos filhos? E de novo, e de novo, e de novo. E a gente precisa se autoeducar. Então, quando eu
resolvo trazer o meu centro de poder de volta para mim, eu transformo a minha vida. Eu transformo porque eu passo a ser a autora, a protagonista da minha história. Então, quando eu conheço os lugares onde eu sempre caio, eu conheço como que aquela isca está balançando. Dê um passo para trás, observe. Além de eu conhecer a mim mesma, eu conheço isso aqui, eu já estive aqui antes, eu percebo o que é o gatilho, tá? Próximo slide, por favor. Aí, gente, tem um ringue de luta. A gente ter consciência dos ringues que a gente gosta de entrar. Todos nós somos adultos aqui. Então, aqueles que quiserem continuar entrando nesses ringues, vão entrar. Ah, quando vê o marido tá lá falando uma coisa, tá provocando aquele colega de sempre, tá provocando, e eu quero ir para o ringue. Sabe assim? Por mais que eu perca energia, tempo de vida, vontade, espaço para poder usar minha energia nos meus projetos, em cuidar da minha saúde, em cuidar de um projeto novo de trabalho, em cuidar de uma relação, em aproveitar a vida, curtir a vida, eu fico reiteradamente entrando no mesmo ringue. Conheçam quem são as pessoas que normalmente vão estar com a porta do ringue aberto para vocês e escolham se vocês querem entrar nesse ringue ou não. Porque esse é um outro passo importante, porque muitos dos nossos estresses se dão em relação. Eu estou em relação com alguém e essa relação com esse alguém me convida ao ringue. Então é nosso poder conhecer esses lugares, tá? Próximo, vamos lá. Por favor, o próximo slide. Depois desse passo da consciência, vai vir o ensaio. Tô lá na onda, a onda tá subindo, eu perdi o pezinho na onda. Lembram da onda? O caldo tá quase entornando. Aí eu paro e ensaio novas reações. Porque aquilo se repete tanto, tanto, tanto na minha vida, que eu tenho tempo e possibilidade de ensaiar. E eu posso ensaiar, por exemplo, respirar. Eu posso ensaiar fazer uma prece, ouvir uma música como a que a gente ouviu agora, dar uma caminhada na natureza, parar um pouquinho só e pensar em algo que me faz bem. Eu posso respirar, por exemplo, um óleo essencial, que a gente está lá fora com essa história dos óleos essenciais. Logo mais eu vou trazer um outro exemplo do uso disso, porque nada nos liga mais diretamente com o emocional do que o olfato. Eu lembro do cheirinho do bolo da vovó, do cafezinho na fazenda. Eu lembro daquilo que me acalma. Então a gente precisa saber pedir ajuda. A gente precisa saber desenvolver mecanismos. Tem gente que gosta de meditar, tem gente que gosta de sair para dar uma caminhada com o cachorro, dar uma corrida, dar uma pedalada. Conheçam as suas possibilidades de ensaiar novas reações. A gente pode, por exemplo, imaginar, naquela pergunta que eu fiz para vocês, o que eu faço com o passado? O passado já passou, eu não tenho como mudar, mas eu posso aprender com ele. E eu vou fazer uma experiência com vocês já, para vocês experimentarem isso com vocês, tá bom? E aí, prática, pode passar o próximo. De novo, esse leite entornando, Dani? Sim, não fiquem frustrados. É assim que se dá o processo de aprendizagem. Lembre da menininha com um copo de suco de uva? Eu não trouxe esse vídeo por acaso. Ela está passando reto. Ela não está se identificando com o suco caído no chão. Ela não está se identificando com a derrota. Ela nem sabe que é derrota. Ela está vendo o copo. O processo de aprendizagem que está convidando ela a olhar para aquilo ali. Então, nós precisamos resgatar a nossa humildade de sermos aprendizes na nossa lida conosco mesmos, com o nosso autoconhecimento, né? Então, quando eu vou para a prática, fica tranquilo, o leite vai entornar, o soco vai sair, os velhos lugares vão te visitar. Continuem observando, porque isso vai se modificando. E gente, é um passo que quando a gente dá, ele está dado. Eu dou um passo e eu já não estou mais no mesmo lugar. Um passo sobre mim e eu já não estou mais no mesmo lugar. E todos nós podemos experimentar isso, né? Agora vamos para
os cuidados nesse processo? Além da gente já, né, olhar para aquilo que tem para hoje, a gente saber que o caldo vai continuar entornando, a gente precisa ter atenção com o pêndulo. Onde que a gente fica pendulando? Normalmente, quando a gente está numa situação de aprendizado interior, desenvolvendo esses mecanismos para lidar com esses momentos de estresse, eu entro em um extremo. Pode passar o próximo slide. Ou da negação. Isso não é comigo, não fui eu que fiz isso. Foi aquela pessoa que causou. Já transferi meu centro de poder todo para ela de novo. Amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, vão ter outras pessoas. Né? Então, eu vou negando esse processo. Eu saio da minha humildade de aprender, a minha vontade de seguir adiante e faço assim, ó. Eu nego que aquilo está acontecendo. E tudo que a gente nega, tudo aquilo que a gente julga, tudo aquilo que a gente exclui, preste atenção agora, tudo que a gente nega, tudo que a gente exclui, tudo que a gente julga como errado, tende a se avolumar. Aquela situação cresce e cresce. E quanto mais eu nego, quanto mais eu finjo que não quero ver, né? Finjo e não quero ver, aquilo vai crescendo, tá? Esse é um dos lados do pêndulo. Quando eu não estou nesse lado, o que vem, gente? Próximo, por favor. A culpa. Ou eu estou na negação, aquilo não é comigo, eu não fiz nada daquilo. Ou eu faço tudo errado. Eu não consigo resolver isso. Então a culpa vira um álibi, um companheiro daquela situação que eu estou vivendo, daquela justificativa. Eu carrego a culpa e falo, eu não consigo mudar, eu não consigo me mover sobre isso. Eu não presto mesmo, eu não sou bom professor mesmo, eu não sou boa nisso, eu não sou boa esposa, eu não sou boa mulher, eu não sou boa mãe mesmo. Então, atenção, essas são outras duas chaves importantes que eu estou entregando aqui para vocês. Ou a gente nega, ou a gente se culpa. E por quê? Porque esse leite vai continuar entornando, como eu mostrei. E aí eu desisto do processo de aprendizagem. Lembrem de novo daquela menininha. Se ela fosse ficar se culpando pela primeira virada do leite ali, do suco ali, o que ela ia fazer? Ela ia chegar naquele copo até o final? Imagina se a gente ficasse se culpando quando a gente cai, quando a gente está aprendendo a andar. Se a gente se identifica muito tempo com as nossas quedas, a gente faz um acampamento ali. Então a gente levanta rápido desse chão, dessas quedas. E a gente usa o chão para a gente se erguer. Ao invés de a gente ficar amaldiçoando o chão onde a gente caiu, putz, eu caí de novo nessa situação. Usa o chão para se levantar. É o chão, é a queda que nos dá base para a gente crescer sobre nós mesmos, para a gente adultecer o nosso emocional. Abençoem, bendigam essa experiência, bendigam esse chão que te sustenta. Porque é o chão das experiências da vida. Eu sempre brinco, né, nas minhas lives, nos meus livros, que eu falo que eu sou um ser humano comum, imperfeito, caminhando, encaminhada. Uma terráquea, como eu gosto de dizer. Se alguém aqui não se identifica com esse processo de aprendizagem, é ET. Porque não tem outro caminho nesse planeta. Não tem. Então, nós todos, e sintam o alívio de dizer isso. Eu sou um ser humano comum, imperfeito, e a caminho, e eu vou chegar assim até o último dia da minha vida. Um terráqueo como outro qualquer. E quando eu me dou ao direito de aprender e de ser humilde, você sabe que a palavra humildade vem de humus, terra. Eu estou com os pés no chão da minha realidade. Eu piso naquilo que tem para hoje, nas minhas reações. E aí, gente, eu posso andar. Quando eu estou em contato com o processo de aprendizagem, eu posso caminhar. Quando eu travo na culpa, na negação, no ai meu Deus, entornou de novo. Ai meu Deus, eu não consigo acertar o copo. Eu paro, eu congelo. E aí a gente vai se perdendo, né, desse processo. Então vamos experimentar um pouquinho essa postura, gente. Eu vou chamar vocês para fazer uma experiência. Pode passar o próximo.
E eu vou pedir para que vocês pensem agora, nesse momento que eu falei para vocês, que normalmente ocorre essa queda. E pensem com vocês mesmos 3 possíveis soluções. Não precisa comentar com o colega do lado, é você com você. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos lá. Eu estou sempre gritando em casa com os meus filhos. Quando eu vejo, eu estou gritando. Então, na hora que eu sinto o impulso de gritar, eu vou dar 3 ideias aqui, tá? Eu posso respirar. Eu posso me lembrar que eu talvez consiga chegar até mais perto ou me abaixar para conversar um pouquinho. Eu posso brincar, por exemplo, se eu estou junto, perto da pessoa, né? Estou ali com ela, eu posso sorrir e fazer uma pergunta ao invés de gritar. Eu posso respirar, vendo alguma imagem que me acalma. Eu posso encontrar diversas formas de lidar com essa situação. Então, normalmente, está no almoço de domingo, onde tem sempre aquele conflito, aquela briga, de novo, te convidando, ringue com a porta aberta, eu viro para mim mesma e tenho 3 possíveis soluções. Às vezes é sair de perto um pouquinho, às vezes é olhar para o celular, às vezes é fazer uma prece. Então, na situação que vocês escolheram, cada um de vocês, imaginem 3 possíveis soluções que vocês podem agir na próxima vez, porque vocês sabem que vai se repetir essa situação. Então, nessas 3, e guardem quais são essas 3 possíveis soluções, a gente cresce, a gente caminha, a gente se experimenta. Porque os momentos de estresse, eles se repetem, mas o autor, o protagonista da cena, pode se modificar. E aí, gente, quando a gente volta numa cena, e a gente vai fazer essa experiência aqui rapidinho, 5 minutos, e a gente volta naquela imagem, e a gente imagina tendo uma outra reação que não vai nos constranger, que a gente fica envergonhado. Por que eu fiz isso de novo? Por que eu agi desse jeito? Ao invés de eu ficar me sentindo derrotada naquela situação, e eu voltar e experimentar essas 3 posturas, por exemplo, eu vou ver como eu me sinto. Nossa, que bom, então eu tenho escolha. Na hora que essa onda sobe, na hora que o leite está quase entornando, o trem está quase me atropelando. E aí, gente, a gente fica com a musculatura pronta. A gente fica doido para que venha logo aquela situação de novo, para que a gente possa exercitar e colocar esses músculos novos em ação. Tá? E a gente tem, passando aí o próximo slide, esse campo infinito das infinitas possibilidades. São muitas as chaves. A meditação, o silêncio, a respiração, fazer perguntas, o bom humor, a oração, ouvir uma música, como eu falei agora há pouco, respirar um pouquinho desses óleos essenciais, caminhar na natureza, brincar com seu filho. Esses dias teve uma situação delicada na minha família e o grupo familiar começou a estourar, a pipocar. E eu normalmente tenho um impulso muito rápido de sair correndo e respondendo, né? Eu falei, não, eu quero fazer diferente, hoje eu vou assistir. Foi algo novo que eu experimentei. Gente, foi tão novo isso para mim, porque normalmente a gente é muito controlador, né? Os control freaks, não tem nenhum aqui. A gente quer sair agindo, a gente quer sair resolvendo. E aí, como eu deixei e eu fui me convidando a respirar, eu falei, quer saber, eu vou dormir uma noite antes de entrar lá e me posicionar. E essa coisa, né? O sol se põe, as coisas esfriam durante a noite, no dia seguinte a gente está renovado. E eu pude ver como eu me senti no dia seguinte e a forma com que eu consegui me posicionar. Foi muito mais centrada, porque eu estava muito mais comigo, ao invés de agindo em resposta aos outros, né? Então, pessoal, vamos experimentar um pouquinho. Convido vocês 5 minutinhos, que foi o convite que a professora Fernanda Patrícia me fez. Vamos experimentar, vamos ter uma vivência de qualidade de vida. Vocês já escolheram a situação onde normalmente o seu caldo entorna, vocês já olharam para essas 3 possíveis soluções, e a gente vai ter uma experiência agora de 5 minutinhos para vocês vivenciarem isso dentro de vocês. Pode passar o próximo slide?
que é o recurso precioso da visualização. Visualizar, gente, a nossa mente é criar. Se eu pedir para vocês irem para o momento mais feliz da vida de vocês agora, fecharem os olhos um pouquinho e pensarem no momento mais alegre da sua vida, o sorriso vem no rosto, o corpo responde. E eu convido vocês a experimentarem isso com uma postura aberta. A gente sentar sem ser com as pernas cruzadas. Soltem um pouquinho, 5 minutinhos aí. As pernas, os braços. Deixem o celular de lado, escolham vocês para a gente atualizar o nosso aplicativo. Hoje, né, no dia 23 de novembro, 23 hoje? 23 de novembro de 2022, a gente está na melhor versão do nosso aplicativo, do ser que a gente é. E a gente está se atualizando aqui. Então vamos começar, todo mundo fechando os olhos um pouco. E eu vou convidá-los a experimentar a respiração de coerência cardíaca. É uma respiração que se dá em 8 tempos, puxando o ar, 4 puxando e 4 segurando esse ar. Depois, 8 na expiração, 4 soltando e 4 esvaziando, esperando antes de puxar de novo. Tá bom? Então vamos lá. Inspira. Segura um pouquinho e solta o ar pela boca. E espera um pouco antes de soltar, antes de puxar de novo. E pode seguir inspirando mais uma vez, segurando, soltando o ar e ficando vazio por um tempo. E mais uma vez. Isso, inspire e solte. De olhos fechados, imaginem a situação em que você escolheu, em que esse estresse sempre se repete. Imaginem essa situação. Vocês podem imaginar, por exemplo, a última vez que isso aconteceu. O dia que isso aconteceu. E agora vocês vão retornar e ensaiar as 3 soluções que vocês escolheram. Imaginem que vocês estão na mesma situação e que agora, ao invés de fazer o que vocês sempre fazem, vocês estão usando esses 3 novos recursos. Simplesmente imaginem isso. Percebam nos seus corpos como a tensão vai se dissipando e você percebe que mesmo ali você tem escolha. Você tem consciência de como reagir. Você cria uma nova reação. Perceba como você se sente feliz com você mesmo, como aquela menininha que no final se aplaudiu. E percebam como a gente pode agradecer por essa experiência de aprendizagem. Existe sempre uma saída, existe sempre um aprendizado. E quando eu aprendo, quando eu experimento algo novo, eu me sinto feliz, como alguém que consegue resolver um problema de matemática pela primeira vez e se sente competente. Como aquela aula bem dada que os alunos ficaram super atentos e a gente se sentiu vivo, a serviço, realizado. Isso. E agradeçam a si mesmos por essa experiência. E aos pouquinhos vocês podem abrir os olhos. Eu mesma, pessoal, experimentei isso em mim, com relação a gritos. Às vezes eu gritava muito em casa. E eu falei, gente, para que isso? Isso foi uma questão de 6, 7 anos atrás. A gente com 3 filhos pequenos. Eu falei, nossa, eu vou experimentar essa de parar de gritar.
Avisei para o meu marido que ia fazer isso. E vou fazer números aqui imaginários, mas se num dia eu gritava 10 vezes, eu ficava satisfeita de no outro gritar 9. E eu fui indo, mas eu não me desfaço do meu grito. Porque se um filho meu estiver indo com a mão em direção ao fogo, ele vai ser útil para mim. Ou não vai? Se alguém estiver atravessando a rua numa situação delicada, ei, cuidado! Isso está a serviço, então a gente não exclui as reações que a gente passou anos e anos na nossa vida criando para a gente se defender, para a gente sobreviver, a gente não se desfaz disso, né? E aos poucos eu fui observando o quanto a educação que a gente recebe às vezes se repetia na minha educação com os meus filhos. E eu sou imensamente grata aos meus pais por terem sido comigo exatamente como eles foram, porque eles também são produto de uma história anterior. Ao mesmo tempo, eu me convido a fazer um pouquinho diferente a cada vez que eu puder, honrando tudo que veio antes, mas experimentando algo novo, né? E aí, gente, passa aí para mim o próximo, por favor. Esse segredo, gente, está vendo aí? Tem um homem embainhando uma espada, porque existe uma diferença substancial entre eu ter uma reação que eu falei para vocês, o soco, ou uma força que eu desenvolvi para conseguir sobreviver, algo que eu fui criando na minha vida e que eu passei a reagir daquele jeito, uma reação psíquica infantil. Imagina que ela fosse uma espada e ela está lá, desgovernada, cortando a cabeça de todo mundo. Então, eu não me desfaço dessa espada. Eu posso embainhá-la. Vou dar um exemplo. Controladores de plantão, as controladoras, os control freaks. Se a gente vai para as nossas férias com a control freak ativada, o que acontece? Menino, limpa o pé, não entra com areia aqui na casa. Não, vamos ali. Olha só, você não pode comer assim. Aí você vai passar mal. O que acontece? A gente curte as férias? Então, ao invés de eu jogar fora o meu controle, meu Deus, tira o meu controle de mim. Eu não quero mais ser controladora, isso está detonando meu casamento, meus filhos estão estressados. Não é assim. Esse controle é algo que eu criei ao longo da vida que me trouxe forças, competências. Quero ver quando você precisar fazer um regime, que você está com um problema grave de saúde, o controle vai te ajudar. Na hora que você estiver endividado, faça o seu controle. Uma gestão de crise, o controle vai te ajudar. A espada que estava embainhada, eu tiro. Pense no botão de volume 0 a 10. Eu vou dando curso a isso. Porque se eu vivo a minha vida no volume 10, por exemplo, do controle o tempo inteiro, como é que vai ser na hora do descanso? Então eu aprendo a regular. E essa regulação só vem pelo ensaio, só vem pela autoobservação. Eu paro de negar, eu paro de ficar me culpando, eu aprendo com aquilo. E aí eu aprendo a regular as minhas forças, que quando desgovernadas são uma espada perigosa. E eu aprendo a embainhar quando eu não preciso, né? Então, qual é a base, as bases para a verdadeira mudança? A primeira delas, gente, mais uma chave preciosa. Próximo slide, por favor. Pode passar. Estou trazendo aí os pilares da mudança. Seja gentil com as suas versões anteriores. Imaginem que vocês pudessem olhar para o seu lado e ver uma fila de todas as suas versões anteriores. Olhem para elas todas e imaginem que se eu for grosseira, se eu ficar falando de mim com essa autocrítica desmedida, com essa culpa, com essa raiva, eu não vou conseguir ter base para caminhar. Seja gentil com as suas versões anteriores, porque elas não sabem o que você sabe hoje. Elas sabiam o que você sabe hoje? Elas não sabiam. E você só sabe hoje o que você sabe por causa delas. Então, quando a gente é gentil com a gente mesmo, por meio do auto-amor, e a gente se cuida, a gente se ama, a gente se olha para a nossa trajetória com dignidade, com um olhar cheio.
Caí, fui, experimentei, vivi. E eu aprendo com isso. Então, se eu olho com gentileza para mim, eu consigo dar esse direito ao outro também. Agora, o que acontece se eu sou rude comigo, se eu me maltrato, se eu me critico o tempo inteiro? Eu vou tratar os outros na mesma medida. E as minhas relações vão sendo detonadas, uma após a outra. Não é assim? Então, gente, a gentileza, ela é bem importante. Próximo. O auto-amor. Gente, como confundem auto-amor com egoísmo? Eu até coloquei isso no meu Instagram ontem. Eu falei, gente, vocês se sentem leves de serem amigos de vocês mesmos ou vocês se sentem culpados? Porque parece que a gente está sendo egoísta. Se eu começo a me cuidar, se eu começo a me amar, rola uma culpinha, assim, eu posso me amar? Eu posso me tratar com gentileza? Eu posso olhar para minha criança ferida e tratar ela, Danizinha, vem cá, eu cuido de você. Eu mereço isso? Gente, nós merecemos. E o que acontece quando a gente tem auto-amor? Esse nosso copo se enche disso e ele transborda para a relação. No casamento, com os filhos, no trabalho, com os nossos alunos. Porque quando eu me dou o direito de ser aprendiz e de ser gentil com as minhas versões anteriores, eu naturalmente dou ao outro o direito de ser humano. Um outro terráqueo. Um ser humano comum, imperfeito, a caminho como eu, como você. Só que enquanto eu não me dou isso, a minha criança faz birra. Ela fala, eu não tenho isso, não te dou. Internamente, inconscientemente, acontece isso. E de outro jeito quando eu me dou isso, isso transborda para as minhas relações. Todas. Porque existe um único protagonista. Existe uma sensação de justiça interior. Eu me dou isso. Isso é tão gostoso. E eu passo a dar isso para o outro também. E ao dar para o outro, o meu cresce. É um ciclo saudável, construtivo, né? Pode passar para o próximo. Essa aí é a capa do meu primeiro livro. A gente está lá fora também, gente, com a editora. Eu vou passar daqui a pouquinho os 3 livros que estão aí, que podem ser muito úteis com essas ferramentas. Mas esse é o meu primeiro livro, é chamado Abraço à Sombra. Eu abraçando a sombra. Porque aquilo que eu morro de vergonha em mim, aquilo que eu me acuso, aquilo que eu me julgo, aquilo que eu fico me condenando, que eu tenho vergonha, ai, como eu sou orgulhosa, como eu sou ciumenta, como eu sou isso, como eu sou aquilo, todas aquelas críticas. Quando a gente olha através dessa sombra, que a princípio nos assombra, nos assusta, assim que eu atravesso essa sombra, o que eu encontro atrás dela é a criança ferida. Algo que eu vivi lá atrás, ou que talvez os meus antepassados tenham vivido. E para aqueles que têm esse sistema de crença, às vezes até experiências anteriores, eu não sei, isso para cada um de vocês é individual, eu não entro aí. Mas nós somos atravessados por reações que às vezes a gente pensa, meu Deus, que tiro foi esse? Da onde foi isso? Da onde veio isso? Que reação é essa que eu tive? E aí eu fico assombrada, né? Só que esse livro, eu trouxe essa história de olhar para isso, ao invés de eu correr dela, eu falei, eu vou abraçar. Mas não é abraço de afogado, não. É um abraço que acolhe essa criança ferida, observa o aprendizado dela, como naqueles 2 primeiros vídeos, e depois eu sigo aprendendo. E cada vez eu acerto aquele copo mais fácil. Eu fiquei vendo ontem meu filho de 12 anos, ele sempre se sentia muito... quando a pessoa fica toda hora se batendo, um pouco desastrado. E eu fiquei vendo ele colocando suco. Eu falei, cara, que lindo. Isso se tornou fácil para ele. Isso se tornou suave. Então a gente pode crescer nisso daí. E a gente tem que cuidar. Pode passar o próximo slide. Cuidar da nossa própria criança ferida interior. A gente precisa crescer nisso. A gente precisa entender que não dá mais para a gente ficar exigindo que os nossos chefes façam isso, que a mamãe, o papai, o marido, os filhos, senão isso vira um peso. E a gente precisa abrir espaço para aprendizagem nesse próximo slide. Por favor.
abrindo espaço para a aprendizagem, eu consigo retomar essa humildade de ser uma pessoa que se conecta com a minha experiência de vida. E eu passo a ser visto pelos meus colegas, ser vista pelos meus colegas como alguém que está centrado, que está aprendendo, que está caindo, que está levantando, e a gente se dá as mãos, a gente se levanta juntos. Pode passar para o próximo? A gente volta a ter contato com a realidade. Gente, isso é tão importante. O contato com a realidade do que a gente tem para entregar para o mundo. Eu me conheço, eu sei até onde eu vou. Eu tenho a humildade, eu estou em conexão com esse chão da aprendizagem. Eu me reconecto com a realidade e a realidade responde para mim. E as coisas vão chegando naturalmente. E eu trago umas 2 últimas frases aqui. Pode passar? Tem a música, né? Cantar e cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz. Isso, gente, é eterno, né? Nós até como humanidade, a gente pode morrer, todos nós vamos, mas a humanidade continua aprendendo. Somos eternos aprendizes. E a gente traz agora a frase no próximo slide de Cora Coralina, essa mulher goiana aqui do nosso centro-oeste que diz: o que todos vocês fazem nos seus ofícios. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Quando a gente está na sala de aula, a primeira pessoa que escuta a gente mesmo somos nós próprios. A gente se escuta e nesse eco, nessa coerência, vem o retorno dos nossos aprendizes. E eu preciso falar um pouco deles para a gente encerrar. Os nossos estudantes, próximo slide, por favor. Os nossos estudantes passaram por um momento muito delicado. Muitas pessoas, às vezes, se referem às crianças e aos adolescentes com um certo desprezo. Isso é natural. Não estou falando isso aqui para gerar culpa, não. Mas, normalmente, a nossa geração tende a olhar, tipo, molecada Nutella. No meu tempo, que era raiz. Não é assim? E os nossos pais falavam isso de nós também. E aí, gente, eu sinceramente parei para olhar para a minha infância e para a minha adolescência. E quando eu fiz um exame de consciência, eu não cheguei perto de passar pela experiência que esses meninos viveram com a pandemia. Com o acesso intenso à tecnologia. O que eu faço com isso? De repente, esse vídeo chegou aqui para mim, eu com 8, 9 anos. Gente, Nutella o quê? A gente precisa olhar com respeito para essa meninada. Não está fácil. Mas isso é um desafio para nós todos como humanidade. Pode passar aí o próximo slide. E o que já vinha pela tecnologia desafiador, na pandemia, se intensificou demais. Porque a adolescência, então, gente, não é brincadeira, né? A gente tem a infância, para usar uma expressão da aprendizagem aqui, que é como se fosse a tese da nossa vida. Eu recebo tudo prontinho, da minha mãe, do meu pai. Aí, na adolescência, eu vou para a antítese. Eu vou encontrar meu próprio jeito, eu vou para o mundo, eu vou encontrar o meu grupo, eu vou encontrar os meus colegas. E lá na frente, no amadurecimento, vem a síntese, onde eu percebo, tem isso, tem aquilo e tem o que eu sou. Só que na pandemia, tudo se acelerou muito. E isso causou uma epidemia, e próximo slide, por favor, de sofrimento emocional. Nós também. Nós ficamos com medo de perder emprego, nós ficamos com medo de perder cliente, nós ficamos com medo de adoecer, com medo de morrer, com medo do parente passar por isso. Foi difícil. Só que nós temos recursos de elaboração. A meninada não tem recurso de elaboração. Não tem. E aí, isso vira o quê, gente? Uma epidemia de automutilação, uma epidemia de depressão, uma epidemia de ansiedade, toque, violência nas escolas. É com isso que vocês, os senhores e as senhoras, estão lidando. E eu olho para vocês com imensa confiança e imenso respeito, porque deve estar sendo um desafio gigante. Então, a gente precisa se preparar para isso. Porque até então, minha palestra toda estava falando do autocuidado.
mas a gente se cuida também para a gente estar em relação. E no ofício das senhoras e senhores aqui, é o contato com essa meninada que está passando por esse processo descomunal. Próximo slide, por favor. As telas. A gente não vai ficar inimigo das telas, mas como que a gente usa ela a favor? Quem está aqui se dando essa 1 hora de me ouvir e que não consegue resistir ao ímpeto de ficar olhando no celular? Preocupado com o mundo lá fora, eu não posso me dar 1 hora de reflexão. Por quê? Porque é difícil. O nome disso é hábito, condicionamento. Eu estou condicionado. Eu posso escolher dormir com meu telefone no modo avião, ao invés de eu estar dormindo e ficar escutando. Zzz, zzz, zzz. A noite toda. Vocês acham que o inconsciente dos senhores e das senhoras não registra isso? Registra. Então, essa moçada não está conseguindo lidar com isso também. Né? Tem sido um grande desafio. E pode passar para o próximo. Eu desenvolvi esse último livro roxinho, lancei no mês passado, e eu quero contar essa história que eu vivi com a Fernanda. A minha editora é a Tagore Editora, eu já tenho 5 livros lançados. Esse foi o último, o 5º. Se chama Tô Aqui Com Você, 9 posturas para acolher crianças e adolescentes em sofrimento. Esse é um livro para adultos. O outro é O Abraço à Sombra, que é o meu primeiro livro, que é um livro de auto-amor, desse processo que eu contei aqui para vocês, muito profundo, muito leve ao mesmo tempo. E o do meio é um livro de auto-amor para crianças. É o Ravi, o espelho que aprendeu a brilhar. Mas esse último aqui me tocou sobremaneira por eu, depois de ter visto o que aconteceu na pandemia, a quantidade de clientes chegando com automutilação, casos na família, casos com amigos, aquele desespero. E eu, no dia que eu fechei o livro, eu fiz uma prece, eu falei, oh meu Deus, queria tanto que esse livro chegasse nas escolas públicas. Faço um apelo aqui para a Secretaria de Educação, porque eu fiz também 9 lives, uma live para cada postura dessas. Rossandro Klinger fez uma live comigo, Andrei Moreira, a Ellen Vieira da Fonseca, que trabalha com pedagogia sistêmica. Essas lives estão sensacionais, todas gratuitas no meu canal do YouTube, Daniela Migliari. E esse livro, ele é curtíssimo, ele dá meia hora de leitura, onde a gente tem posturas internas para lidar com isso. E no dia que eu fiz essa prece, foi 12:00, assim que eu tinha fechado o livro. Quando foi 18h, chegou o ofício da Fernanda no meu e-mail. Eu falei, oh, como assim a Secretaria de Educação do DF está fazendo contato comigo? E eu me disponho aqui a fazer treinamentos, a disponibilizar essas lives todas gratuitas, para que isso possa chegar nas famílias e nos colégios, né? Porque não precisa do livro para isso, essas lives estão lá. E que a gente possa fazer treinamentos para a gente acolher essa moçada que está precisando. Esse é um livro para adultos, como eu falei, com 9 posturas que a gente experimenta na gente, dentro da gente mesmo, para que a gente consiga aprender a acolher essa dor, ser aquela mamãe que estava filmando, sem ficar criticando, sem ficar piorando a depressão, sem ficar agravando o quadro de automutilação. Tá bom? Pode passar. E por fim, gente, eu trouxe uma frase de Jesus, independente se alguns de vocês são ateus ou têm outras expressões espirituais, é aquilo que eu falei. Se eu sou agressiva e grosseira comigo, eu trato os outros assim também. Então, quando eu puder transbordar para o outro, ao próximo, como a ti mesmo, reparem que esse como a ti mesmo vem depois, mas ele começa em mim. A forma como eu me trato, eu vou tratar o mundo ao meu redor. Tá bom? Próximo. Perguntas. Chegou alguma pergunta? No ambiente de trabalho, né, nós temos uma diversidade enorme de perfis, né? Personalidades muito distintas, comportamentos muito diferentes, histórias de vida as mais diversas possíveis, que quando se encontram, às vezes dão um bug. Dá um choque. Não é? Dá um choquezinho. E na educação, nós ainda temos
é uma experiência lindíssima, riquíssima, mas que também precisa ser muito bem administrada, que é quando nós recebemos nas nossas salas de aula 30, 35, 45 cabecinhas, né? Com também cada uma com suas histórias e experiências de vida, e que precisam conviver num espaço entre quatro paredes. E é um espaço que não é muito grande, todos nós sabemos, né? Mas essas cabecinhas trazem a vida, o mundo, a sociedade, para dentro desse espaço pequeno. E você acredita que com um bom treinamento, uma boa formação, um bom preparo, né, a gente consiga administrar bem todas essas realidades para alcançar nosso preciosismo, que é a nossa educação de qualidade com os nossos estudantes para a nossa sociedade? Como é seu nome? Crisley. Cris, muito obrigada por essa pergunta. Ela é muito rica, gente. Nós temos uma oportunidade única da diversidade. Imagina se todos fossem iguais. Tá, vamos usar uma imagem aqui. Imagina um jardim. E nesse jardim só tivesse plantas de uma espécie, uma única espécie. Se chegasse uma praga a que essa espécie é suscetível, o jardim inteiro ia morrer. A diversidade nos torna mais seguros. Tem alguém fazendo algo diferente do que eu, tem alguém pensando em algo diferente do que eu. Só que a gente costuma ver isso como uma ameaça. Então, passemos a ver a diversidade, lógico, dentro dos limites estabelecidos de educação, dentro dos limites da boa convivência, das prerrogativas todas que nós precisamos ter para o bom convívio. Agora, ao invés de eu ver, essa pessoa tem uma religião diferente, essa pessoa tem uma cor de pele diferente, essa pessoa tem uma expressão espiritual diferente, essa pessoa vem de uma classe econômica diferente, e eu começo a ver isso como uma ameaça, eu estou perdendo a riqueza da diversidade. E isso com os colegas de trabalho também. Então, o que a gente precisa é despertar nos alunos, assim, entre os colegas, é a gente pessoalmente se abrir, e é como aquela pedrinha que cai no lago e causa aquelas ondas, a gente traz mudança e transformação na nossa experiência, ensinando para os nossos filhos, no nosso entorno, a gente vai exemplificar. Uma coisa é o que eu falo, outra coisa é o que eu faço, e o exemplo ele arrasta. Agora, professores em sala de aula, ao terem trabalhado essa abertura em si para a diversidade, estimulem isso. Vejam, olha que interessante que esse coleguinha traz. Como que você pensa isso? Vamos experimentar ouvir o diferente sem querer mudar o outro. Simplesmente dando espaço para o outro ser quem ele é. Você não ama ser quem você é? E é por isso que eu disse, quanto mais eu me dou esse direito, mais eu dou o direito ao outro de ser exatamente quem ele é, e a diversidade se torna uma garantia, uma segurança, algo bem-vindo, algo que me enriquece. Ao invés de eu me assustar com a diversidade, eu me embeveço com ela, eu me encanto com ela. A gente tem uma pergunta do chat, né, da Ana Paula. Não sei se é a nossa subsecretária, Ana Paula. Como ajudar esses estudantes em sala de aula que estão usando a violência para externar todos os problemas de crise íntima? E aí a gente vai encerrar com essa, tá, gente? Bom, vamos lá. Maravilhosa pergunta. A raiva, a violência, a manipulação, a mentira, são todas situações que nos causam incômodo na convivência em sala de aula ou educando os nossos filhos. Especialmente na adolescência, isso vem muito forte. E dentro do estudo que eu faço, desse estudo sistêmico das famílias, né, tem um estudioso chamado Bert Hellinger, que ele dizia muito claramente que a raiva e a violência, elas são uma máscara, um sentimento secundário. Quando eu levanto a tampa dela,
o que tem por trás é uma profunda tristeza, é um profundo desamparo. A raiva é um grito de ajuda, é um grito de socorro. Então, uma coisa que a gente pode fazer é: eu estou vendo que você está com raiva. Eu estou vendo que você está falando desse jeito. Essas 9 posturas no meu livro, eu ensino exatamente como lidar com isso. Uma das posturas é: eu estou aqui com você. Eu te vejo, eu te escuto. E aqui, a gente não vai poder ficar gritando assim, mas eu estou aqui, eu estou te vendo. E às vezes tudo que essa pessoa precisa é ser vista, é ser ouvida. Outro elemento muito importante que nos ajuda é a pedagogia sistêmica, que é você poder trazer a habilidade daquele aluno como um todo para a sala de aula. Uma das lives que eu fiz, dessas 9 posturas, foi com a professora Ellen Vieira da Fonseca, e que ela trouxe experiências incríveis de olhar para essa criança, para esse adolescente, e ver por trás delas os pais e as suas histórias. Eu vejo você. E quando eu me coloco nessa escuta desse todo que acompanha, eu cresço nisso e a criança se sente ouvida. Então, percebam que a raiva e a violência são sentimentos secundários. O primário é a dor. E a gente pode, com diversos instrumentos de autoeducação, promover. Não é que o professor vai virar psicólogo, terapeuta, não é isso. Mas a gente perceber o que está por trás e atravessar esse lugar, pedindo ajuda para psicopedagogos, convivendo aí com esses instrumentos diversos do cuidado desse sofrimento humano.